Lucas 11, 37. Diz assim a palavra de Deus: Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações na praça. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Fica com a sua Bíblia aberta um minutinho, irmãos, que eu queria só refletir um pouco com os irmãos nessa noite sobre a importância que nós, como povo de Deus, temos de conhecer a palavra de Deus. O conhecimento hoje da palavra de Deus talvez seja inigualável a qualquer outra época da história da igreja. Hoje nós temos a Bíblia em praticamente quase todas as nações da terra, salvo aqueles povos que ainda não foram alcançados. A palavra de Deus sempre nos instrui a prosseguir, a conhecer o Senhor. E todo cristão genuíno, ele tem o mandamento do Senhor de crescer na graça e no conhecimento de Deus. O profeta Oséias já dizia: o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Hoje, irmãos, há uma facilidade muito grande para você conhecer as Escrituras Sagradas. Hoje tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adolescente, Bíblia comentada, Bíblia Vida Nova, Bíblia Shed, Bíblia de Genebra, Bíblia Nova Versão Internacional. Hoje, irmãos, tem Bíblia para todos os gostos. Bíblia com comentário, Bíblia sem comentário, tirando todos os comentários que nós temos hoje, publicados pelas grandes editoras evangélicas do nosso país. Nós temos na Igreja Presbiteriana, irmãos, uma das maiores editoras evangélicas do Brasil, que é a Casa Editora Presbiteriana, que é a editora Cultura Cristã. Livros são publicados, irmãos, de autores nacionais, traduzidos de teólogos internacionais do mais alto quilate. Hoje você tem acesso aos comentários de grandes intérpretes das Escrituras. Você hoje tem nas mãos um acervo
muito grande de conhecimento, e a igreja presbiteriana, ela preza muito pelo conhecimento, né? Os pastores presbiterianos enfrentam uma jornada árdua. Os pastores presbiterianos, eles precisam ter, para entrar para o seminário, além da vocação, 3 anos de membresia numa mesma igreja, 1 ano de avaliação na igreja como obreiro, depois passa por um presbitério, é avaliado no presbitério, para que ele possa entrar no seminário. Depois que ele entra no seminário, ele estuda 4 anos, irmãos, de regime interno. E depois que ele forma, novamente ele é avaliado pelo presbitério. As pessoas perguntam tudo que diz respeito à sua vida e à sua teologia. E depois ainda esse homem é licenciado para lá na frente essa pessoa ser ordenada. Em outras palavras, o pastor presbiteriano é um homem que ele é forjado na área do conhecimento das Escrituras. A gente aprende história da igreja, a gente aprende filosofia, grego, hebraico, a gente aprende teologia, homilética, a gente aprende, irmãos, muitas disciplinas. E tudo isso, irmãos, é muito válido. Tudo isso é necessário. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. A gente precisa conhecer as doutrinas corretas, a teologia boa. A gente precisa conhecer a nossa fé. Para quê, pastor? Para que a gente possa viver essa fé com toda a intensidade. O interessante, irmãos, é que os escribas e os fariseus eram os teólogos da época. Eram os pastores da época. Os escribas e os fariseus, irmãos, eram grandes intérpretes das Escrituras, que no próprio texto Jesus chama eles de intérpretes da lei. Eles eram os homens que conheciam. Eles eram os homens que se debruçavam diante da Bíblia. Quando nós visitamos Israel agora, né, Neuza? Nós vimos lá os rabinos no Muro das Lamentações. Aqueles homens, irmãos, são sustentados pelo Estado de Israel. Aqueles homens não trabalham. O governo de Israel paga aqueles homens. Para quê, pastor? Só para eles estudarem a Torá. E só para eles ensinarem a Torá. As suas famílias, nas escolas. Eles são funcionários públicos, religiosos de carteirinha, para que eles se debrucem diante das Escrituras sagradas. Os escribas e os fariseus, irmãos, eles eram os grandes conhecedores da Bíblia na época. Eles eram pessoas que se debruçavam diante das Escrituras, e eles tinha um desejo grande de conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Aliás, irmãos, os fariseus eram chamados de os separados, porque eles entendiam que eles eram separados por Deus para conhecer a Deus através das Escrituras do Velho Testamento. Mas o interessante, irmãos, que em Mateus capítulo 11, e em Mateus capítulo 22, em Lucas 11, em Mateus 22, Jesus, na realidade, ele faz uma grave denúncia contra os fariseus e contra os escribas. Jesus, na realidade, irmãos, não denunciou o conhecimento que eles tinham, mas Jesus denunciou a má utilização do conhecimento que eles tinham. Veja que esses homens conheciam muito, mas eles utilizavam o seu conhecimento da maneira errada. E isso, irmãos, tem me preocupado muito nesses dias. Sabe por quê? Porque quando esse conhecimento se torna tão mais acessível para nós, a pergunta que eu e você temos que fazer como crentes em Jesus é o seguinte: o que nós temos feito com esse conhecimento que temos hoje, nos apropriado dele? O que esse conhecimento a respeito de Deus, sobre Deus e sobre Jesus, ele tem feito na minha vida, e como eu tenho utilizado esse conhecimento para a glória de Deus? Por quê, pastor? Porque os fariseus, irmãos, foram denunciados por Jesus. Por quê? Porque eles estavam utilizando mal o conhecimento. Jesus chega a dizer no verso 52, que eles tinham a chave da ciência. Olha aí o verso 52. Eles tinham a chave, mas eles não sabiam usar.
A igreja presbiteriana, irmãos, eu volto aqui ao exemplo da nossa igreja, porque eu sou um pastor presbiteriano, amo ser presbiteriano, e os irmãos me conhecem, sabem que eu sou um homem que gosta da leitura, né? Eu gosto de estudar até hoje, nunca parei de estudar na minha vida. Mas, irmãos, me preocupa, sabe por quê? Porque eu acho que nós temos que responder uma pergunta crucial, que esse acúmulo de conhecimento, essa facilidade de conhecimento, às vezes tem trazido no nosso coração. Que pergunta é essa, pastor? Quando é que nós usamos mal o nosso conhecimento? O que nós estamos fazendo com esse conhecimento que a gente tem adquirido e se apropriado dele ao longo de tanto tempo da sua vida cristã? Jesus, irmãos, denunciou a má utilização do conhecimento por parte dos escribas e dos fariseus. E olhando para nós, nos apropriando desse ensino tão precioso de Jesus, nós precisamos hoje responder essa pergunta, nós pastores, e você como membro, e você como um crente em Jesus, que é ávido por conhecer a Deus. Quando é, pastor, que nós usamos mal o conhecimento que temos? Porque esse foi o problema de Jesus com os fariseus. O problema de Jesus não foi assim: olha, eu não quero que vocês desconheçam a Deus, mas eu quero que vocês usem esse conhecimento da forma correta. O que a gente vê por aí, irmãos, às vezes em meios mais acadêmicos, ou às vezes até na igreja, são pessoas usando o conhecimento que têm de forma errada. E aí eu fico me perguntando, irmãos, de que vale tanto conhecimento, se você não consegue extrair desse conhecimento a sabedoria? Porque tem uma diferença, você sabe, né? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Conhecimento é você se apropriar das verdades. Sabedoria é você se utilizar a forma correta das verdades. Conhecimento é intelecto. Sabedoria é atitude. Conhecimento é algo que você se apropria através do estudo. Sabedoria é algo que você se apropria mediante a ação do Espírito Santo na sua vida. Pastor, quando é que nós utilizamos mal o conhecimento que temos? Esse texto, irmãos, esse embate de Jesus com os fariseus nos ensina respostas muito preciosas e que serve para nós da igreja presbiteriana e para todos aqueles que amam o conhecimento, servem para nos alertar contra os perigos da má utilização do conhecimento. Então vejamos, pastor, quando usamos mal o conhecimento que temos? Em primeiro lugar, irmãos, quando o conhecimento não produz a operação interior de nossa alma. Veja comigo, por favor, o verso 37 ao versículo 40. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro. Por quê, irmãos? Porque os fariseus tinham um ritual, irmãos, para comer, que era um negócio absurdo. Eu acho que ele só comia comida fria, o fariseu. Porque o ritual era tão grande, era tão obtuso, era um ritual tão cheio de rebuscamentos para poder comer, porque eles tinham que se purificar para sentar-se à mesa e comer. As talhas do casamento em Caná da Galileia, o texto diz que eram talhas para purificação. Eles tinham todo um ritual, irmãos, externo, para que eles pudessem se parecer limpos, para se sentar à mesa. E aí vem Jesus, irmãos, e quebrou o paradigma. O texto diz que quando um fariseu convidou Jesus para comer, ele sentou na mesa e ele nem ele nem se importou, irmãos, em fazer nem um ritualzinho sequer, nem uma mãozinha ele lavou. E quando ele se assenta na mesa, irmãos, e vai comer, o fariseu não aguentou. O fariseu se admirou e foi tomado daqueles respeitos pelas coisas externas,
para que ele pudesse se adequar às coisas externas, e ele de repente chama a atenção de Jesus. Veja o que Jesus respondeu, versículo 39, o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Em outras palavras, irmãos, o conhecimento dos fariseus só chegava no externo. O conhecimento dos fariseus não conseguia deitar raízes no interno. Eles se preocupavam só com o exterior, mas o interior continuava o quê? Sujo. Está limpando o copo, as mãos, as roupas, mas Jesus diz que o interior está cheio de rapina e perversidade. Pastor, quando é que nós usamos mal o conhecimento que temos? Quando o conhecimento não produz em nós a operação e a limpeza interior da nossa alma. Porque o verdadeiro conhecimento, irmãos, de Deus na pessoa de Cristo, não se interessa muito por exterioridades. O verdadeiro conhecimento que eu preciso buscar nas Escrituras, ele se interessa acima de tudo, irmãos, pelas interioridades. O que precisa ser limpo na minha vida é o meu coração. Porque eu sou perverso, eu sou corrupto, eu sou mau, eu desejo mal para você, eu quero é a vingança, eu quero a retribuição pelo mal que você me fez. Esse é o homem, essa é a natureza humana. Mas a gente utiliza mal muitas vezes, irmãos, sabe por quê? Porque o conhecimento adequado de Deus, a busca por conhecer a pessoa de Cristo e a busca pelo conhecimento de Deus nas Escrituras, ela precisa, antes de tudo, produzir a limpeza interior da nossa alma. O verdadeiro conhecimento, irmãos, muda a nossa vida. Amém? Muda as nossas atitudes, muda a nossa língua, muda os nossos olhos, muda as inclinações da nossa alma. E os fariseus, irmãos, não estavam preocupados com isso. Eles se preocupavam com exterioridades. Cuidado, meu irmão. Cuidado para que o conhecimento que você tem buscado de Deus não tenha produzido em você a limpeza da sua alma. Porque isso é o mais importante. O que Jesus quer é que, através da instrumentalidade das Escrituras e do Espírito Santo que inspirou as Escrituras, faça uma operação maravilhosa no interior do seu coração. É por isso que Paulo disse que aquele que está em Cristo é nova, as coisas antigas, eis que tudo se fez. Então, irmãos, precisamos observar isso. Quando é que nós usamos mal o conhecimento que temos? Quando esse conhecimento só está limpando o exterior, mas ele não está fazendo diferença no meu interior. Eu continuo roubando, eu continuo traindo, eu continuo mirando, eu continuo enganando, eu continuo mentindo, eu continuo desobedecendo, eu continuo usando palavras vãs, eu continuo sendo arrogante, eu continuo sendo egoísta, eu continuo sendo prepotente, eu continuo sendo orgulhoso, eu continuo sendo ganancioso, mas pode ficar tranquilo, pastor, eu sei todas as doutrinas presbiterianas. Aí Jesus denunciou os fariseus e os escribas. Pastor, quando é que nós usamos mal o conhecimento que temos? Em segundo lugar, quando o conhecimento despreza os dons mais preciosos que Deus se agrada
e que honram a Deus. Olha o verso 42, o que é que Jesus diz para esses homens. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Se você der uma olhadinha lá em Levítico, capítulo 27 e 30, você vai ver que os escribas e os fariseus eram muito meticulosos com as coisas da lei. Lá em Levítico diz que tudo aquilo que você colhesse ou recebesse, você tinha que dar o dízimo. E eles faziam isso com esmero. Eles faziam questão de dar o dízimo. Eles faziam questão de se mostrar diante da comunidade como homens que depositavam ali a sua fidelidade no dízimo dos mínimos detalhes. Só que tinha um problema com eles, irmãos. Os dons, aquilo que realmente importa para Deus, aquilo que realmente provém da operação do Espírito Santo e do verdadeiro conhecimento de Cristo, a Bíblia diz que eles desprezavam. Pastor, o que esses homens desprezavam? Está aí no texto. A justiça e o amor de Deus. Pastor, quando é que nós usamos mal esse conhecimento tão abençoado que nós temos? Quando nós desprezamos, irmãos, os dons mais preciosos que honram a Deus. Às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa, irmãos, com tanta picuinha, com tanta coisa periférica, e a gente se esquece do maior de todos os dons, que deve ser a evidência maior e o fruto mais precioso que Deus quer colher da nossa vida. Qual é, pastor Jairo? O amor. E aí eu fico me perguntando, irmãos, o que adianta você conhecer tanto o grego, o hebraico, conhecer tanto a Bíblia, se o fruto mais precioso que mata a fome de Deus não existe em você? Jesus denunciou, irmãos, os escribas e os fariseus, por quê? Porque eles conheciam muito a Bíblia, irmãos, mas utilizavam mal o conhecimento. Eles desprezavam o que é mais importante aos olhos de Deus. E o mais importante, irmãos, é a justiça. O mais importante é o amor. Eu me lembro daquele gesto dramático de Jesus, né? Você se lembra dele, o pastor Luciano já pregou isso aqui, da figueira com folhas. Você se lembra disso? A última semana de Jesus de vida, a Bíblia diz que ele acorda cedinho e sai de Betânia e vai para Jerusalém, e ele vê uma figueira cheia de folhas, e ele vai procurar se tem fruto nessa figueira. Ora, pastor, e a Bíblia diz que Jesus não acha nenhum fruto, e aí ele olha para aquela figueira e diz assim, olha, na frente dos seus discípulos, e fala numa voz solene, ninguém nunca mais coma fruto de ti. Sabe o que o texto diz, irmãos? Na narrativa de Marcos, a Bíblia diz que a figueira secou imediatamente até a raiz. Pastor, o que Jesus fez? É porque ele odiava figo? Não, irmãos. O que Jesus fez foi a mesma coisa que ele fez com lava-pés, foi a mesma coisa que ele fez com barro nos olhos do cego, foi a mesma coisa que ele fez derrubando as mesas dos cambistas no templo, foi a mesma coisa que ele fez, por exemplo, naqueles gestos dramáticos, onde ele quis demonstrar algo além do que apenas uma palavra, à semelhança dos mesmos profetas do Velho Testamento, que eram impregnados com a sua mensagem de gestos dramáticos. Aquilo ali foi apenas um gesto dramático, para quê? Para fixar na imagem dos seus discípulos, que a nação de Israel, que era o símbolo da figueira, não produziu o principal fruto. Qual é? O amor. E de repente, irmãos, não produzindo o principal fruto, que é o amor, Jesus disse assim, ninguém nunca mais coma fruto de ti. E de repente, irmãos, a figueira secou. Eu não sei se você sabe, o pé de figo, lá no Oriente Médio, ele não dá figo se ele tem folha. Ele só dá figo quando as folhas caem. Porque o figo é uma planta do inverno. E eles abrem as florzinhas, abrem os botõezinhos e começa a desenvolver o fruto. E instantaneamente as folhas caem. Por quê? Porque como precisa de água para o fruto crescer, as folhas caem para não absorver o quê?
água e o fruto crescer bonito. Jesus sabia, irmãos. Jesus sabia que não era tempo de figo. Mas por que Jesus usou toda aquela dramaticidade? Para mostrar, irmãos, o estado da religião de Israel. Cheio de folhas, vistosa, cheia de exteriores, está vendo? Mas quando ele foi procurar o fruto que mata a fome dele, ele não achou. Pastor, quando é que nós usamos mal o conhecimento que temos? Quando tal conhecimento despreza os dons mais preciosos que Deus espera que nós o frutifiquemos e que Deus espera que o honremos com ele. Você sabe de uma igreja que era ortodoxa, uma igreja que não suportava homens maus, e uma igreja que confrontava os heréticos, uma igreja que parece aos nossos olhos modelo, não é? Você sabe qual igreja que eu estou falando? A igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras e o teu labor. Conheço que tu não podes suportar homens maus, e a tua perseverança, e que pusestes à prova aqueles que são falsos, e os achastes mentirosos. Irmãos, era uma igreja boa na doutrina. Pastor herético não pregava na igreja de Éfeso não, irmãos. Sujeito para ser membro da igreja de Éfeso tinha que fazer um curso de teologia lá no Mackenzie. Não era qualquer um que falava bobagem lá não, irmãos. A Bíblia diz que eles confrontavam os mentirosos. A Bíblia diz que eles tinham uma ortodoxia clara e bonita na igreja. Só que é a mesma igreja que Jesus diz: tem porém contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Jesus tem algo contra essa igreja, irmãos. Essa igreja é muito boa no conhecimento, ela conhece muito, mas ela não consegue externalizar o que é o mais importante. Irmãos, e é tão importante que Jesus disse assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Aí eu preguei aqui na quinta-feira, Jairim, a igreja ortodoxa de Éfeso, com a doutrina correta, que confrontava o errado, estava caída. Lembra-te, pois, de onde caíste. Por favor, irmãos, não me levem a mal. Eu não sou contra o conhecimento, entende? Eu amo o conhecimento é libertador. O problema é o que temos feito com ele. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, e volta à prática das primeiras obras, porque senão eu venho contra ti. O nosso negócio, irmãos, em última instância, é com o senhor da igreja, viu? Eu venho contra ti. Não é o pastor que vem, não é o presbítero que vem, não é o líder do ministério que vem, não é o diácono que vem, não é ninguém que vem, não, irmãos, é o senhor da igreja. Eu venho contra ti, removerei de ti o meu candeeiro. Pastor, qual era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que eles tinham muito conhecimento, é que eles se vangloriavam em conhecer muito, é que eles eram doutos no conhecimento sobre Deus, mas eles desprezavam os dons mais importantes que glorificava a Deus: a justiça e o amor. Em outras palavras, a coisa mais importante que Jesus espera de mim e de você não é o quanto você sabe dele, é o quanto você ama por causa dele. Lembra da restauração de Pedro? Lembra quando Pedro pisou na bola várias vezes com Jesus? E foi várias vezes, irmãos. Pedro pisou na bola quando na hora da ceia ele se levantou e falou assim: sou melhor do que todo mundo. O pessoal pode até te negar, mas eu sou cabra bom, estou sustentado na rocha. Pedro diz: olha, Senhor, de maneira nenhuma, mesmo que todos te neguem, eu jamais. Jesus estava no Getsêmani e chamou Pedro para orar. Quando ele chama Pedro para orar no Getsêmani, a Bíblia diz que Pedro estava como? Dormindo. Aí ele chega perto de Pedro e diz assim: Pedro, nem uma hora você pudesse vigiar comigo?
E quando chega a turba para prender Jesus, armado de paus e tochas, a Bíblia diz que Pedro se levanta todo corajoso e pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e que João fala até o nome dele. A Bíblia diz que Jesus vai lá, cura a orelha e fala assim: Pedro, guarda a tua espada, porque aqueles que se utilizam da espada, por ela morrerá. Mas Pedro iria muito mais além, irmãos. Lá no pátio da casa de Caifás, onde ele procura se esquentar do fogo junto com alguns serviçais, no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo levado para passar aquela noite num buraco na terra preso, a Bíblia diz que os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro, quando ele negou Jesus por 3 vezes, e a terceira negação, segundo João, é uma negação vil, covarde. O texto diz que ele blasfemou contra Jesus. E nessa hora, irmãos, os olhos de Cristo se voltam para Pedro lá no meio do pátio. A Bíblia diz que Pedro se lembrou das palavras do mestre, o galo cantou, e ele, saindo dali, chorou amargamente. Caiu Pedro, irmãos, negou Jesus. O Pedro, pastor Jairinho, está desviado, desigrejado, sumiu o Pedro, irmãos. Você não ouve mais o nome de Pedro até a reunião de Jesus com os seus lá no monte, lá na Galileia, quando ele reúne os seus discípulos, e nós estivemos lá. Pedro sumiu do relato bíblico, irmãos, derrotado, frustrado, amargurado, traiu meu mestre, sou um Zé Ninguém, o que eu fiz com a minha vida? Mas é bonito, irmão, você conhece a história. A Bíblia diz que Jesus reedita a cena da chamada de Pedro lá atrás, há 3 anos atrás. Ele monta o quadro direitinho. E de repente, quando ele chega na praia, ele falou: Pedro, meu negócio é com você. O sujeito tremeu nas bases. E de repente ele passou a mão do lado assim, e ele fez uma pergunta para Pedro: tu conheces bem os meus mandamentos? Ele não falou isso. Pedro, você guardou bem os princípios que eu te dei? Não, ele não falou isso. Pedro, você foi fiel em escrever todas as parábolas do reino que eu te ensinei para você agora ser um bom pastor? Não, ele não falou isso. Quando ele chega perto de Pedro, irmãos, ele faz a única pergunta que realmente é a pergunta que precisa ser feita, que eu e você precisamos dar a Jesus nesse dia de hoje, em qualquer dia, naquele glorioso dia quando ele chegar, porque é a partir dessa resposta e dessa pergunta que tudo vale a pena na minha vida cristã e na sua, inclusive o seu conhecimento de Deus. Pedro, tu me amas? É só isso que eu quero saber. Irmãos, mas os fariseus conheciam muito de Deus, mas eles não tinham amor. Eles desprezavam o amor. E a igreja de Éfeso também. Eu disse aqui na quinta-feira, pastor Jairo, o que é o primeiro amor da igreja de Éfeso? O pessoal que está aqui na quinta-feira não pode dizer não, viu? Aí é covardia. O primeiro amor não é o amor pela doutrina. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era. O primeiro amor não é o amor pelo trabalho na igreja, porque a igreja de Éfeso era trabalhadora. A igreja de Éfeso, lá no versículo 2, diz assim: conheço o teu labor. Sabe por que é a palavra labor no grego? Trabalho intenso, que soa a camisa. Pastor, o primeiro amor é o amor pelo zelo religioso, porque a igreja de Éfeso era zelosa, irmãos, ela confrontava o mal, ela não admitia erro na igreja, ela era aquela igreja que confrontava o mal e na perseverança ela era fiel na perseverança. Então, peraí, pastor, o que o primeiro amor é? Porque não é ortodoxia, não é trabalho e não é zelo religioso, porque tudo isso a igreja tinha. Mas Jesus diz: tem, porém, contra ti, abandonou o primeiro amor. Você sabe o que é o primeiro amor, irmãos? O primeiro amor é o amor a Jesus em primeiro lugar. Às vezes a gente é muito bom na doutrina, mas às vezes a gente abandonou o primeiro amor.
Jesus não é mais o seu amor. Nós temos muitos amores, não é verdade? Concorrendo com Cristo, não é? Nós somos amados por Deus, irmãos, sabe por quê? Porque somos fracos, somos falhos, somos pequenos. Somos amados por Deus porque não somos. Porque se fôssemos, nós não precisaríamos do amor de Deus. O amor por nós mesmos nos bastaria. Mas você sabe por que Cristo te ama? Porque você não é. Porque se você fosse, você não precisaria dele. Nós somos isso, irmãos. Miseráveis, pequenos, frágeis, limitados, mas alvos do maior de todos os amores desse mundo, o amor de Deus. E João diz que nós o amamos porque ele nos amou. Terceiro lugar, irmãos, quando é que nós usamos mal o nosso conhecimento, que Jesus denunciou os fariseus? Quando o conhecimento exige dos outros o que nós não podemos cumprir. Quando é que nós usamos mal o conhecimento que temos? Quando nós exigimos dos outros o que nós mesmos não podemos cumprir. Verso 45 e 46, olha o que diz aí. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas também nos ofende a nós outros. Irmãos, Jesus não tinha respeitos igual nós temos, viu? Jesus não falava para ferir ninguém, mas Jesus dizia a verdade, de forma muito bonita, de forma até às vezes poética, mas às vezes de forma muito dura. A Bíblia diz que quando ele acabou de dizer as coisas, o sujeito se ofendeu e falou: Senhor, o Senhor falando isso nos ofende a nós outros. Por quê? Porque o intérprete da lei entrou na julgada aqui. Você pode ver o verso 45, e não é mais fariseu, é intérprete da lei. Era o teólogo, era aquele que conhecia tudo. Ele disse: opa, o senhor agora está me ofendendo. Por quê? Porque eu conheço tudo. Aí Jesus vira no verso 45 e diz assim: mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Pastor, quando é que nós usamos mal o conhecimento que temos sobre Deus e sobre Cristo? Quando esse conhecimento exige dos outros o que nós não podemos cumprir. Os fariseus eram assim. Os fariseus exigiam das pessoas aquilo que ninguém era capaz de cumprir. Lá em Mateus 11, 28, num texto que eu amo e prego ele sempre, quando sou convidado para pregar nas igrejas, aquele texto que eu amo: vinde a mim, vós que estáis. Você sabe que, contextualmente, aquele texto está falando primeiramente sobre os mandamentos dos fariseus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado com o quê? Com a lei, com o mandamento. Sobrecarregado com aquele peso e aquele fardo que a religião impõe sobre os ombros da pessoa e espera que aquela pessoa cumpra, porque afinal de contas ela conhece que tem que ser desse jeito, então precisa guardar a coisa desse jeito. Aí vem Jesus, irmãos, e diz assim: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Por que Jesus fala isso? Porque o jugo do fariseu ninguém conseguia guardar, nem eles mesmos. Está vendo? E aí, irmãos, mais uma vez, nós temos que fazer uma análise da nossa vida, temos que olhar para dentro de nós mesmos e não ver se de repente nós não temos escorregado nesse perigo. De qual, pastor? Exigir do outro com base naquilo que a gente sabe, o que nem a gente é capaz de guardar. Porque à medida que a gente vai aprendendo as coisas de Deus, qual é a tendência? A gente vai inquirindo a outra pessoa para que ela faça aquilo, não é?
Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz que cada um viva conforme a fé que recebeu. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê, irmãos? Porque o conhecimento que a gente tem de Cristo, de Deus, da sua palavra, dos princípios, dos valores e das doutrinas, não pode ser para exigir do outro aquilo que eu já tenho. Por uma razão muito simples. Quando a gente exige do outro uma postura, um comportamento e algo, nós mesmos escorregamos naquilo que exigimos. Jesus falou isso muitas vezes, irmãos. Jesus falou isso de forma recorrente nas Escrituras. Lá no Sermão do Monte ele falou sobre isso. Tal é a importância disso. De quê, pastor? De você não usar o seu conhecimento para humilhar o outro, para se sobrepor ao outro, para achar que você é melhor do que o outro, que você sabe, e o outro não sabe. Aí você obriga o outro a viver conforme o que você sabe. O fariseu é assim, irmãos. O fariseu conhecia 613 mandamentos que ele tinha que guardar todo dia. E sabe o que ele fazia com esses mandamentos? Exigiam que o povo guardasse. Mas Jesus vem e diz assim: olha, vocês exigem das pessoas algo que nem vocês conseguem guardar. O que é isso, pastor? É utilizar mal o conhecimento que nós temos. E utilizamos mal, irmãos, quando nós infligimos um peso ao outro que ele não é capaz de dar. Eu sempre brinco e sempre converso com os meus irmãos, já falei isso até no meu conselho. Tome cuidado para você não exigir dos outros aquilo que eles não podem dar. E principalmente, irmãos, exigir um comportamento, uma postura, que de repente para você já alcançou a fé para isso, mas o outro ainda não, entende? Eu acho que a gente tem que ler 2 Coríntios, capítulo 8, quando Paulo fala sobre a comida. É muito interessante aquele texto, porque ele trata de comida sacrificada a ídolos na feira. Ele diz o seguinte: olha, eu posso comer de tudo na feira. Tudo que me é oferecido com ações de graças e pela oração é santificado. Agora, cada um coma segundo aquilo que alcançou. O que é isso? Se a minha fé, eu já tenho o conhecimento e a maturidade suficiente para entender determinadas coisas, cuidado para você não exigir das pessoas o mesmo que você tem. Porque aí você vai estar utilizando mal o seu conhecimento para quê? Subjugar o seu irmão, humilhar o seu irmão, exigir do seu irmão uma postura e uma resposta que ele não pode dar. E aí, irmão, você utiliza mal o seu conhecimento. Paulo chega a dizer o seguinte: se eu tiver com um irmão do meu lado que se escandalizar porque eu vou comer, o que eu faço? Eu não como. Eu não como, por quê? Porque o Cristo que morreu por mim, também morreu por ele. Então, faça aquilo que você já alcançou. Irmãos, isso é muito bom, sabe por quê? Evitaria muito desgaste entre muita gente na igreja. Exigir do outro o que o outro não pode dar, com base naquilo que você conhece. Conhecimento não é para isso. Conhecimento não é para você humilhar ninguém, exigir dos outros um comportamento que muitas vezes você mesmo cai nele, não é? Eu acho que é mais ou menos aquele negócio do cisco e da trave, não é? Jesus fala lá em Mateus 7, escuta aqui, por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas é incapaz de reparar a trave que está no seu olho? O conhecimento, às vezes, irmãos, produz isso. Faz você ser detetive de Deus para ver erro nos outros e chamar atenção. Cuidado, querido, com isso. Conhecimento não é para humilhar ninguém. Conhecimento não é para impor fardo pesado nas costas de ninguém, porque isso os fariseus faziam. E por último, pastor, quando nós usamos mal o conhecimento que temos, versículo 52, eu termino. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência,
A ciência aqui é o conhecimento, e o conhecimento, acima de tudo, de Deus. Tá? Essa é a interpretação aqui. Tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam entrando. Irmãos, olha que tragédia. Olha que coisa terrível, irmãos. Olha o que os fariseus faziam. Eles tinham nas mãos o quê? A chave do... Qual é a chave do conhecimento? A palavra de Deus. Irmãos, eles tinham na mão a chave, mas eles não conseguiam abrir a porta. Nem eles entraram, e nem deixavam os outros entrar. Coisa terrível, irmãos. Pastor, quando é que nós usamos mal o conhecimento que temos? Irmãos, quando nós temos a chave. Nós temos a chave? Claro que temos, irmãos. Aliás, a chave dos fariseus era manca. A chave do fariseu entrava com dificuldade na porta, né, pastor Jair? Por quê? Porque a chave verdadeira é quem? É Cristo. Ele mesmo falou para Pedro, lá em Mateus 16, lá em Cesareia de Filipe, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que ele fala para Pedro? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ó, quem que é a chave? Ele! Ele é a chave. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aí, olha só o texto diz assim, fariseus, hipócritas, intérpretes, vós têm a chave, mas vocês vão abrir a porta. E que é pior, irmãos, eles nem abriram a porta para eles, e não deixaram o quê? Olha o que o texto diz, que tragédia, irmãos. É o sujeito preso dentro de casa, igual eu fiquei preso ano passado, uma coisa hilária. De repente a chave está lá, mas eu não tinha acesso à chave, pelo menos isso, né? A Bíblia diz, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave, ou seja, eles têm a chave. Mas eles não conseguem abrir a porta, e não conseguem abrir para ninguém entrar, nem eles. Pastor, o que significa isso? O que Jesus está querendo dizer? Quando usamos mal o conhecimento que temos, e principalmente esse conhecimento de quem? Oh, irmãos, nós temos a chave, meu Deus do céu. Quando é que nós utilizamos mal essa chave? Porque foi isso que os fariseus fizeram. Usaram mal. Nem eles abriram a porta. Lembra de Jesus lá, quando fala no aprisco das ovelhas lá? Eu fico lembrando dos textos, eu acho lindo, irmão. Jesus, eu sou a porta. Ó, ele é a porta. Ele também é a porta. Os fariseus não conseguiam nem ver a porta e nem enfiar a chave. E eles impediram um monte de gente de entrar. Pastor, o que isso significa para nós hoje? Que temos a chave, temos a porta, temos tudo já pronto, perfeito, revelado, não precisa de mais nada. A sombra do velho já se tornou em grande luz do novo. A nossa chave é perfeita, é prontinha, é Cristo, Ele é a chave, Ele é a porta. Quando é, pastor, que nós usamos mal o conhecimento que temos? Quando tal conhecimento impede as pessoas de virem a Cristo. Por quê? Porque se os fariseus têm a chave e não abrem a porta, o que vai acontecer? Todas aquelas pessoas que querem entrar, não poderão entrar. Aí eu pergunto, irmão, será que o nosso conhecimento sobre Deus tem levado você a conduzir as pessoas para Cristo ou afastado as pessoas de Cristo? Nós temos a chave. A chave nos foi dada. E se eu tenho a chave, e se eu tenho o conhecimento nas minhas mãos, o que eu preciso fazer com ele para que esse conhecimento seja saudável? Primeiro, eu preciso abrir a porta e entrar por ele. É por isso que Jesus diz lá em João, capítulo de número 15, João 10, ele diz assim, as minhas ovelhas entrarão, sairão e acharão pastagem. Eu sou a porta das ovelhas. Sabe o que significa isso, irmãos? O nosso conhecimento da pessoa bendita e da obra de Cristo é para que a gente abra a porta.
mas não só nós. Para as outras pessoas também. Agora eu pergunto, será que o nosso conhecimento tem conduzido as pessoas a Cristo? Porque se não tem, irmãos, eu vou dizer uma coisa, você está com a chave na mão, e a porta está fechada. Pastor, o senhor falou, com base nesse texto dos fariseus, os perigos da má utilização do conhecimento. Primeiro perigo é quando a gente conhece muito, mas o conhecimento não muda a nossa vida. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo não, meu irmão. Você é um crente carnal. Você é um crente que não quer ser mudado pela ação do Espírito Santo que emana das Escrituras Sagradas e da vida com Deus. Quando é que nós utilizamos mal, pastor, o nosso conhecimento? Quando a gente busca só o exterior e despreza os dons mais importantes que Deus quer colher de você, como a justiça e o amor. Sabe muito, mas ama pouco. Pastor, quando é que nós usamos mal o nosso conhecimento? Quando nós usamos o nosso conhecimento para colocar fardo pesado nos outros e exigir dos outros aquilo que eles não podem dar. E por fim, pastor, quando é que nós usamos mal o nosso conhecimento? Quando o nosso conhecimento tem impedido as pessoas de se chegarem a Cristo. Porque às vezes nós temos impedido as pessoas de ver a luz de Jesus. Talvez o nosso orgulho, a nossa soberba intelectual, o nosso debate teológico tem sido tão efervescente que as pessoas estão querendo ver Jesus, mas não estão conseguindo. Sabe por quê? A gente não está conseguindo abrir a porta. Mas eu quero terminar. Como construir um conhecimento saudável sobre Deus? Eu preciso agora falar o que a Bíblia nos fala para fazer. E isso, irmãos, eu estou aplicando primeiro a mim, tá? Sou pastor da igreja presbiteriana, meu gabinete está cheio de livro, viu, Xarim? E a maioria deles eu já li mais de uma vez. Quem conhece meu gabinete sabe bem o que é. Eu estou pregando primeiro para mim, mas eu estou pregando para você também. E principalmente para a igreja presbiteriana do Brasil, que ama o conhecimento, mas que às vezes, irmãos, tem utilizado mal esse conhecimento, viu? Pastor, como construir um conhecimento saudável sobre Deus? Primeiro, busque conhecer a Deus para absorver o caráter de Cristo em primeiro lugar na sua vida. Pastor, eu conheço a Bíblia para quê? Para a Bíblia me mudar em primeiro lugar, amém? Para que o caráter de Jesus faça parte da minha vida. Aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Então, querido, se debruce mesmo, pegue os textos, leia livros, veja os comentários, se debruce nas Escrituras Sagradas, leiam os Evangelhos, leia o livro do pastor Luciano, Jesus de Nazaré, coisa linda. Leia mesmo, irmãos. Se intere disso tudo, mas olha, quando você sentar para ler, você faz a seguinte oração: Senhor, que o Teu Espírito Santo haja nessas palavras e o Senhor mude a minha vida. Amém. Segundo, pastor, como é que eu construo um relacionamento saudável, um conhecimento saudável com Deus? Segundo lugar, busque conhecer a Deus para amar mais a Cristo e amar mais as pessoas. Porque, irmão, se o seu conhecimento não tem produzido amor, me desculpe, ele não está servindo para nada. Porque o dom mais importante é o amor. Sabe a oração que Paulo fez na carta aos Efésios? O pessoal dos grupos aí estão estudando a carta aos Efésios. Lá no capítulo 3, Paulo faz uma oração. Ele começa a querer fazer lá atrás, mas na 3 ele conclui a oração. Sabe qual é a oração que ele faz lá? Para resumir tudo, ele diz assim: olha, eu oro a Deus para que o vosso amor aumente de uns para com os outros e para com Cristo. Pronto, é a oração dele. Pastor, Paulo está orando para quê? Para que o fruto desse conhecimento de Deus da igreja de Éfeso seja o fruto que busque o amor. Engraçado, pastor Jário, depois de 40 anos eles abandonaram isso. A carta Apocalipse é para a igreja de quem? De Éfeso. Então, querido, um alerta do pastor Luciano, viu? Guarde para ninguém roubar o teu amor.
Porque a igreja de Éfeso, depois daquela oração maravilhosa de Paulo, pedindo para eles aumentarem amor de uns para com os outros e para com Jesus, 40 anos depois, na outra geração, já não amava mais. E aí Jesus diz, ó, vou remover o candeeiro, hein? Busque conhecer a Deus para amar mais a Cristo e amar mais as pessoas. O amor, viu, irmãos, é o dom mais sublime e é o fruto mais precioso que Deus espera da minha vida e da sua. Amém? Terceiro lugar, busque conhecer a Deus sabendo que nosso conhecimento é parcial. Ó, abaixa a bola, tá bom? Cuidado com esse negócio de você achar que está sabendo muito, sabe por quê? Porque Paulo diz que a gente conhece em parte, tá? Em 1 Coríntios 13. Pastor, o que é conhecer em parte? Nós não conhecemos tudo não, irmãos. Aliás, não tem jeito a gente conhecer as insondáveis riquezas de Deus, né? Paulo diz aos romanos, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. E a gente tem que tomar cuidado porque a gente acha que sabe tudo, né? Você já foi conversar com uma pessoa sobre as coisas de Deus, o cara falou, não, eu já sei. O cara sabe tudo, irmãos, é impressionante. O cara já está armado direitinho, porque ele já conhece tudo, já sabe tudo. O debate, ele é craque no debate. E aí, irmãos, sabe o que a gente percebe nas Escrituras? Que tem muita coisa, mas é muita coisa que não pertence a nós, pertence só a Deus. E as coisas que pertencem a nós, a gente sabe muito pouco, amém? Paulo chega a dizer que a gente vê hoje como um espelho, mas não é aquele espelho bonito que você tem na sua casa que as mulheres ficam maravilhosas, não. O espelho naquela época, irmãos, era bronze, sabia disso? Polido. Quando você olhava assim, o negócio era tudo estranho. Não tinha um nitrato de prata igual é hoje para espelho. Eles poliam o bronze e viam, sim, aquela coisa meio imperfeita. É por isso que Paulo diz que nós vemos hoje como em espelho. Pastor, como é que eu busco construir um conhecimento saudável sobre Deus? Busque conhecer a Cristo, busque conhecer a Deus, sabendo que o nosso conhecimento, irmãos, é parcial. E seja humilde para dizer uma palavrinha que o pastor Luciano muitas vezes diz no gabinete, quando as pessoas me perguntam coisas assim, que está fora do meu alcance, e que eu acho que é tão bom que a gente mostra a nossa vulnerabilidade. Tem gente, irmãos, que adora um debate teológico, fica perguntando coisas que não tem sentido, e de repente fica falando mal dos outros e falando mal da igreja. Seja humilde para dar essa resposta tão humana. Qual é, pastor? Você já ouviu isso aí de mim? Não já está ali, o Flávio, a Juliana, já ouviu isso de mim? Pastor, como é que eu faço? Não sei o quê. Meu irmão, sei não. Sei não. Libertador, irmãos. Essa resposta é libertadora. Irmãos, eu não sei não. Mas uma coisa eu sei, Deus é poderoso, nós podemos orar, não podemos, pastor Jário? E se Deus for servido, Ele vai fazer ou não, amém? Agora, irmãos, por favor, não tem a resposta para tudo, não, tá? Me ajuda aí. Adão queria ter todas as respostas, guarde isso aí. Adão, lá em Gênesis 3, sucumbiu à sedução, viu, pastor Jário, de ter todas as respostas. E isso veio da boca de quem? Do diabo. Foi o diabo que sibilou no ouvido de Eva, dizendo assim, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, ou seja, terão todos o conhecimento e as respostas. E aí ele querendo ter todas as respostas, o que aconteceu com ele? Cuidado, viu, irmão? Se você quer ter um conhecimento saudável sobre Deus, mire-se na sua humildade, na sua incapacidade e compreenda que nós conhecemos em parte. E tem coisas que eu não vou conhecer. Tem coisas que eu não vou saber. E tem coisas que eu não vou poder dizer para você. Por quê? Porque eu não sei. Amém? Pastor, será que essa é a moça que Deus tem para mim, para eu casar? Não sei. Meu filho. Pastor, será que esse é o emprego que Deus está abrindo a porta? Não sei. Pastor, será que esse plano na igreja vai dar certo? Não sei. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, irmãos. Eu posso orar, eu posso botar o meu joelho no chão, eu posso ver as migalhas ao longo do caminho e perceber que é por ali,
Mas eu não tenho as respostas, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com as pessoas que sempre têm resposta, viu? Duvide delas. Porque no fundo, são orgulhosas. Acham que sabe tudo. Pastor, como é que eu nutro um conhecimento saudável sobre Deus? Busque conhecer a Deus do fundo do seu coração. Se dobre diante das Escrituras, leia a palavra de Deus, compre livros bons, mas olha, tudo parcial. Quem é o detentor da chave do conhecimento é Jesus, amém? O Paulo diz, em Hebreus diz que nele reside a plenitude do conhecimento. E mesmo assim, irmãos, ele nunca se jactou dessas coisas. Em último lugar, pastor, como construir um conhecimento saudável sobre Deus? Busque conhecer a Cristo para conduzir as pessoas a Ele. Mostra-me os frutos das tuas mãos. E o fruto das tuas mãos inclui, não é só isso não, inclui aquelas pessoas que você abriu a porta e percebeu que entrou e conduziu-as para que elas entrassem também. Busque conhecer a Cristo para mostrar a Cristo às pessoas, não você. Busque conhecer a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Cristo através do seu testemunho e da sua vida. E aí você vai estar buscando o conhecimento de Deus e utilizando de forma correta. Amém? Mais uma vez, irmãos, eu termino dizendo o seguinte, não sou contra, viu? Conheça, busque, leia livros evangélicos, cristãos, teológicos, leia livros que não são evangélicos, porque tem tantos romances bonitos, né, pastor Jário, quem leva a nossa alma. Leia algumas coisas boas de grandes escritores e romancistas do passado. Compre um bom comentário da Bíblia para você. Compre uma Bíblia anotada, uma Bíblia com comentário, uma Bíblia Shed, uma Bíblia de Genebra. Compre mesmo um livro bom sobre os temas da fé, isso é maravilhoso. Gaste um tempo lendo a Bíblia, absorvendo o seu conhecimento. Agora, irmãos, em nome de Jesus, use esse conhecimento da forma correta. Use esse conhecimento para iluminar e não para cegar. Para aquecer e não para queimar. Use esse conhecimento para apontar a Cristo e não você. Use esse conhecimento para que a sua alma seja mais humilde, não jactanciosa e orgulhosa. Saiba que a nossa luz, irmãos, é pequena, mas se a gente iluminar da forma correta, fica maravilhoso. Cuidado com a luz, muito intensa, igual essa luz aqui, ó. Se aquele menino lá der um grau nessa luz aqui, ó. Dá o grau aí, meu filho, dá o grau. Sabe o que acontece? Eu não enxergo vocês. Deixa eu fazer uma metáfora aqui e eu termino. Estava com a minha Tereza vindo de Camboriú uma vez, o nosso carro furou o pneu, estava de noite. Como é que eu ia trocar o pneu num carro de noite? Aí parou um carro do nosso lado, irmãos. Graças a Deus nos ajudou a trocar o pneu, só que aquele moço fez um negócio que a priori estava errado. Ele parou o carro e jogou uma luz alta no pneu que eu tinha que trocar. Na hora que eu abaixei assim, olhei para aquela luz alta, irmãos, me cegou. Eu não consegui enxergar nada. E aí eu tinha que falar com ele que ele tinha que abaixar a luz. Olha a vergonha. Eu cheguei perto dele e falei assim, menos luz, menos luz. Aí ele entendeu, irmãos, que a luz alta, em vez de estava ajudando eu ver o pneu e trocar, estava atrapalhando, porque a luz estava muito forte. Mesma coisa aqui. Muita luz, irmãos. Sabe o que acontece? Atrapalha a gente de quê? De ver. Por quê? Porque ao invés de você enxergar de forma perfeita, você cega. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Vocês entenderam como é que o conhecimento sobre Deus tem que ser uma luz na medida certa?
Porque às vezes, na sua ânsia, você tem cegado as pessoas, ao invés de iluminá-las com uma luz tênue e perfeita. Portanto, querido, olha, leia, busque conhecer a Deus, mas faça uma oração simples: Senhor, eu quero te conhecer para te amar mais. Eu quero te conhecer, Senhor, para amar mais o meu irmão. Eu quero te conhecer, Senhor, para que o Senhor mude a minha vida. Eu quero te conhecer, Senhor, para que a minha vida seja um testemunho para fazer o Senhor conhecido. Senhor, eu quero te conhecer, não para julgar as pessoas, mas para conduzi-las à salvação, porque o Senhor me deu a chave. E o que eu estou fazendo com ela? Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja que conhece a Bíblia. Cuidado, igreja presbiteriana, para que você não cegue as pessoas com uma luz tão intensa, que ao invés de você iluminá-las, você tem cegado muita gente. Amém?